Tem várias bombas que estão aí pululando, né? Que agora a gente vai descobrindo, né? Essa aí a gente já conhecia, já era conhecida na época que a imprensa noticiou, se apontou, né? Essa ideia eleitoreira do Bolsonaro. Não foi a única, aliás, né? O Bolsonaro teve vários desembolsos de dinheiro por vários lugares aí. Vamos lembrar que a Codevasf, que é a empresa estatal aí que está assombrando o governo Lula, ela é a herança disso também, né? A gente publicou, como jornalistas, publicamos várias notícias na época, mostrando, inclusive, como tinha depósitos de tratores parados. Isso aí foi uma coisa que repercutiu bastante também. Aqueles depósitos com um monte de máquina agrícola, trator, caminhão, todos parados, já fabricados há um ano e meio, pegando poeira em pátios, que aí, ao longo da eleição do Bolsonaro, foram finalmente distribuídos, né? Ou seja, o Bolsonaro chegou a deixar pessoas que precisavam de máquina agrícola sem máquina agrícola, máquinas que já estavam compradas, já tinham sido entregues, estavam em depósitos, né, da Codevasf, paradas lá durante um ano e meio, e aí, perto da eleição, liberou essas máquinas justamente na mão de prefeitos aliados, né, principalmente em redutos do Centrão, principalmente em redutos que são ligados ao Arthur Lira, mas não só, e aí esses prefeitos entregavam em mãos esse maquinário agrícola para as pessoas, para fazer a ligação entre a entrega e o voto no Bolsonaro, né? Então a gente viu no ano passado uma série de medidas que foram feitas em relação a isso. A outra importante, eu não peguei o programa desde o começo aqui, eu estava terminando Desperta, não sei se o Edu chegou a falar nisso, é a questão do ICMS nos combustíveis, né? Agora, até o mês que vem, o governo brasileiro vai ter que tomar uma medida em relação ao preço dos combustíveis, porque tem uns cálculos rolando na praça aí, do que fala em aumento de 13, 14, 15, 16% no preço da gasolina só pela volta do ICMS e dos impostos federais que foram tirados pelo governo Bolsonaro, e todo mundo sabia que aquilo não era medida de longo prazo, aquilo era uma medida para ganhar a eleição, não ia durar, acabou machucando muito as contas dos estados que sobrevivem basicamente de ICMS. Então, estados que já estão com problemas financeiros graves, né? Rio Grande do Sul é um deles, mas não é o único. Vários estados que têm problemas financeiros, que estão rolando dívidas aí há décadas, pegando dinheiro emprestado de BID, de Banco Mundial, dando um jeito para fechar a conta, não dá aumento para professor, não dá aumento para polícia, não dá aumento para ninguém, não consegue nem tocar a obra, não consegue fazer nada. O Bolsonaro foi lá, tirou dinheiro dos estados, né? Então você que achou boa essa ideia no ano passado, se esse ano no próximo o seu governador falar que não tem dinheiro para fazer nada no seu estado, você lembra do Bolsonaro, viu? Porque o dinheiro dos estados que desapareceu foi o dinheiro do ICMS. E eu não estou falando aqui que a conta é boa de ter tanto imposto sobre gasolina e tal. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a engenharia de imposto sobre combustível, ela é essa há muitos anos. O Bolsonaro foi lá, desonerou a gasolina com impostos federais e com ICMS. Todo mundo viu que aquilo não ia durar. Isso foi feito para tentar se reeleger. Olha, cada vez que sai mais notícias sobre essas coisas, eu lembro como foi difícil a gente conseguir evitar com que esse projeto, né, de poder aí continuasse no poder nesse ano que a gente está hoje, porque tudo que foi feito, tudo que conseguiram fazer, todas as torneiras que puderam abrir, abriram. E aí, só lembrando, né, gente, nós tivemos aí o impeachment de uma presidenta no Brasil pelas tais das pedaladas fiscais. As pedaladas fiscais, para as pessoas que não lembram, era basicamente você pegar fiscalmente, né, dinheiro dos bancos estatais, entre eles a Caixa Econômica Federal, que é objeto dessa investigação agora, do UOL, né? E você jogar para o ano seguinte, ou seja, você pedalar de fato o governo federal voltar dinheiro para os bancos públicos. Não era roubar o dinheiro, não é sumir com o dinheiro, não é fazer. Isso que aconteceu agora no governo Bolsonaro, na Caixa, está sendo considerado um dos piores rombos da história do banco. A Caixa tem 160 anos. Então, assim, isso aí Edu, isso aí, a pedalada perto disso aí é o troco de bala no mercadinho da esquina. E aí, o que aconteceu com o Bolsonaro, com o senhor Paulo Guedes, com o diretor da Caixa aí, Pedro Guimarães? Absolutamente nada. Então, já vivemos em um momento no Brasil, né, em que o presidente caía por muito menos, né? Não, perfeito, perfeito. E, novamente, a gente quer ver isso como exemplo de justiça, de punição, porque senão o que vai acontecer agora no final desse mandato, no final do próximo mandato do próximo presidente ou presidenta, no final do outro? Isso vai virar o padrão. Isso vai virar o padrão, porque Bolsonaro fez um absurdo, um crime na cara de todo mundo.
E aí agora é aquela história que a gente vai definir, pode ou não pode? Porque se a resposta for pode, você pode ter certeza, seja de direita, de esquerda, porque no final das contas quem está no poder quer se reeleger. Independente de ser direita ou não vamos ser ingênuos de imaginar, como o cara é de esquerda, ele não vai cometer algo que é tão imoral como isso. A luta ali é pelo poder, Vivian. Se nada for feito em relação a esse roubo, assim, histórico, inédito, que nunca aconteceu um negócio desse, que Bolsonaro fez, do dinheiro de todo mundo, isso vai virar padrão. Vai virar padrão. E o problema é que toda vez que fizer, quem paga essa conta somos todos nós. Somos todos nós. Então eu tô aqui realmente torcendo para que isso não seja esquecido, que não vire pizza e que Bolsonaro e os seus recebam uma punição exemplar por esse roubo de bilhões de reais do nosso país.